Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente começa agora a nossa edição número 53, dentro da cobertura da 16ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, recebendo Joaquim Castro, diretor do Máquina do Desejo, 60 anos de Teatro Oficina, documentário que está disponível na Mostra de Longas Contemporâneos. Ele dirige ao lado do Lucas Weglinski. E a gente assistiu, né, o filme Não É Tudo Verdade, né, e a gente já até... ele já tinha se destacado, a gente queria conversar com eles há muito tempo, e se você está assistindo o programa durante o festival, né, ele vai ficar disponível entre os dias 24 de junho e o dia 28, até 23h59 do dia 28, na Mostra Contemporânea, dentro de um recorte chamado Memória das Artes Brasileiras. A gente vai ter muito aqui o que conversar sobre essa produção de memória a partir do documentário, né, e o Joaquim, ele tem, né, quase 20 anos de cinema, mais de 20 anos de cinema, ele vai poder falar um pouco melhor, e ele é um montador experiente, ele montou o Terras, e é incrível como esse filme perpassa aqui o nosso primeiro ano de Apostila de Cinema. A gente conversou com o Pedro Orano, que fez a fotografia do filme, né? A Vitrine destacou o filme como um marco ali do início da distribuidora. É um filme, né, que tem a Maia Darinha, acabou que foi um filme que reuniu um grupo ali muito, muito interessante, todo mundo até hoje muito atuante no audiovisual. E depois disso ele montou também o Exalados do Vulcão, da Paula Gaetan, que a gente assistiu na Mostra Tiradentes, e o Democracia em Vertigem, que ele fez parte ali do grupo, foi um destaque, foi indicado ao Oscar de melhor documentário. E o Babenco, que foi o representante brasileiro também, né, quer dizer, 2 documentários dos mais comentados e populares aí dos últimos tempos. E eu queria começar, Joaquim, que você falasse sobre a ideia do documentário sobre Teatro Oficina e também sobre a opção por dirigir, né? Esse é o seu segundo longa como diretor, né? Você fez o Dominguinhos. Em que momento você se coloca ali como diretor? Em que momento você vê essa necessidade? Ou se é o projeto que te chama, e nesse caso específico do Teatro Oficina, como que isso funcionou ali para você chegar nesse posto e o filme começar a ser formatado ali? Muito obrigado pela presença. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde. É um prazer ter esse espaço para poder contar um pouco do processo desse filme que durou tanto tempo e foi feito com tanto cuidado, né? Queria só fazer 2 observações, que no Exilados do Vulcão eu tive uma participação na montagem, né? É uma colaboração na montagem, que acho que foi importante durante o processo. E no caso do filme do Babenco, também, o filme foi montado pelo Cal Guimarães, mas num certo momento trabalhei ali 2 semanas e foi muito importante, eu acho, para mim, pelo menos, estar trabalhando com o Cal, com a Bárbara, e acho que o filme ficou lindo também. Eu comecei meu primeiro longa, eu montei em 2009, eu acho, 2007, por aí, com uns amigos em São Paulo. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e aprendi muito com um mestre do cinema, pouquíssimo conhecido, chamado Sérgio Bernardes, e ele fez um filme testamento do país, do Brasil, chamado Tamboro, para todos sem exceção. E ali com ele eu tive a minha faculdade de cinema mesmo, né? De olhar, entender a montagem por um lugar mais menos convencional, eu diria, cortes que teoricamente seriam cortes estranhos, mas que você vai entendendo, percebendo e descobrindo, né, o sentido da poesia para além de como a estranheza é importante. Então, assim, fui trabalhando com várias pessoas que foram somando muito no meu aprendizado sobre montagem, e a minha montagem sempre foi muito paralela ao trabalho de som também, e fui filmando durante a minha trajetória, porque é isso, anos 2000, né, aquela coisa do cinema digital começando e a possibilidade de fazer seu filme, né, a gente se uniu. Então deu uma democratizada bonita nesse processo dos jovens começarem a filmar também, né, e ter multifunções, né. Trabalhei na TV Cultura, onde eu era estagiário, mas eu fazia reportagens, eu filmava, eu editava. Então acho que todo esse embrião
ele faz parte desse processo que eu tô agora, de chegar à direção do meu segundo longa, né? E é muito interessante ter feito essa trajetória, e eu amo o ofício de montar. Eu acho que a montagem é a grande cozinha do filme, né? Onde as coisas realmente vão se misturar e onde vai nascer essa obra e esse processo de fluidez do áudio, do som e da filosofia, né? Do entendimento, o que você quer transmitir com aquilo, né? Como você imagina que o outro vai receber, né? O que gerar de inquietação, não só zona de conforto, mas inquietação. Então, eu acho que foi um processo muito natural. Então, no filme Dominguinhos, que foi minha primeira direção, inclusive foi um processo que teve um paralelo com a minha vida mesmo, porque eu amava o forró, vivia nos forrós aqui em São Paulo, viajava pelo Brasil para dançar forró. E aí a Mariana Aidar, que eu conhecia do forró, né, sempre chegou no Rio de Janeiro uma vez: Kim, vamos filmar o Dominguinhos que está ensaiando com a Nana Caymmi. Falei: maravilha, vamos filmar. Aí a gente filmou umas coisas, depois de uns 3 anos ela voltou e falou: olha, o filme, aquele filme que eu estava fazendo do Dominguinhos, ele tá meio perdido na montagem, a gente não está achando o fio, você não quer montar? Eu falei: maravilha. E aí apresentei uma proposta de montagem que também reabria a pesquisa e trazia ideias de novas filmagens, sabe? Para a gente conseguir levantar esse filme dignamente, como era o nosso desafio, de uma figura tão bonita e importante como o Dominguinhos e o Nordeste brasileiro, né? E toda essa trajetória, os nossos heróis, né? Nossos verdadeiros heróis, assim, né? Esses músicos que, com o som da natureza, a importância da natureza para eles, com o som, né, esse Brasil tão profundo, trazer para frente esse quintal do Brasil, né? Então, a montagem leva, queira ou não, a direção, ao conhecimento de todos os campos do filme também, né? Um pouco menos da produção, que é onde eu tenho mais dificuldade, e aí você tem que ter a sua empresa, como viabilizar, né, seus filmes e essa organização da produção executiva. Então, é um processo que dessa coprodução, eu trabalho com cinema, é um trabalho muito coletivo, né? Então, e ter trabalhado com o Lucas, né, no Máquina do Desejo, a gente tem uma história dentro do Teatro Oficina também. Lá no Rio de Janeiro, a partir da Ava Rocha, eu fui para os Sertões, para a peça Os Sertões, lá em Canudos. E ela me levou para filmar esse longa. O Lucas estava lá como ator, produtor. Então a gente tem uma relação com a oficina muito antiga também. E esse filme tem a urgência do cuidado do material de arquivo, né? Então ele nasce de uma urgência de um cuidado do material de arquivo do Teatro Oficina. A Camila Mota, que é assistente de direção, atriz, diretora do teatro, ela vai na minha casa um dia e eu pergunto: como está aquele material de 2010 que a gente filmou? Ela falou: cara, tá tudo lá no armário, sem backup, as coisas estão uma loucura. Eu falei: nossa, a história do teatro brasileiro, né? A gente não está falando de, assim, um teatro que já pegou fogo. Então vamos fazer um projeto de um longa e a gente redigitaliza, organiza o que der da parte desse acervo do teatro. E assim surge esse projeto lá em 2014, né? O início desse projeto. Encontro de olhares, né? A gente queria até mandar um abraço para o Lucas, né? Mas até dar essa informação, né? Ele fez parte do Teatro Oficina ali 2006, 2012. Depois ele aqui no Rio, né? A Apostila de Cinema do Rio, ele criou também uma companhia chamada Companhia dos Prazeres, muito importante aqui no Morro dos Prazeres, num contexto que é a cidade, né, a chamada cidade olímpica, né, daquelas UPPs. Então ele começa, né, ele traz ali ele leva cultura para espaços aonde imaginava-se que o estado de bem-estar social começaria a chegar, né, com quem se enganou, né, com essa criação, hoje em dia vê que na verdade era uma coisa, né, ali muito muito pontual por conta de interesses, né? Mas então vocês têm esses encontros de dois olhares, e o filme ele é um filme muito desafiador, justamente no aspecto da montagem, né? Porque o Teatro Oficina tem uma história
é muito longa, né? Muito extensa e muito complexa, né? Você tem ali um desafio que é o aspecto temporal, né? A gente vai ali, tem o Caetano, né? Que conta quando assistiu O Rei da Velha em 67, quer dizer, na gênese do tropicalismo, o Teatro Oficina já estava ali. Também tem uma complexidade temática, né? Já que o Teatro Oficina está ali ocupando um território, uma resistência na capital de São Paulo, inclusive contra a especulação imobiliária e outras questões que a gente pode até tratar mais à frente. Então, como que esse material foi pensado na hora de produzir as novas imagens, né? Vocês já... É claro que você, vindo da experiência na montagem, você já tem essa vantagem, mas você já pensa a produção do material ali, até por conta de otimizar os recursos, já pensando num olhar que você vai dar, numa frente que você vai escolher para o filme, ou vocês, assim, vão produzir e depois a gente senta ali na pós-produção e vê qual aspecto a gente vai chamar mais atenção, se a gente vai usar mais as performances, se a gente vai usar mais os arquivos. Como que vocês pensaram? Se vocês já pensaram já no caminho ou se vocês ampliaram o leque, chegou ali na pós-produção, vocês, na hora de montar, escolheram um melhor caminho a seguir? Você começou falando pela Companhia dos Prazeres. Eu acho que esse pode ser o início, né? Eu e o Lucas, a gente trabalhou na Companhia dos Prazeres e foi algo que modificou muito as nossas vidas, né? E o Teatro Oficina fez o trabalho com o Bexigão, né? Que era um assentamento que tinha na região do Bexiga de movimento sem teto. E o Zé, com os atores, né, abrigam esses jovens, os filhos dos sem-tetos, e assim começa o movimento Bexigão para a realização da oficina dos Sertões. E o filme, ele sempre teve, e o Teatro Oficina, acima de tudo, né, ele sempre teve essa veia mesmo política social. Eu acho que a arte, ela é talvez uma das únicas formas possíveis de seduzir mais o jovem do que o crime, né, do que as armas, do que a ostentação. Então, eu acho que a arte, ela tem um campo de força que bate de frente com essa sedução. Então, eu acho que a arte, ela consegue também gerar uma possibilidade de mundos não imaginados, né? E aí eu acho que a Oficina me ensinou muito nesse sentido. Então, o filme foi percebendo, e a gente, dentro do material, foi percebendo toda a conexão com a política brasileira, né? Toda a conexão com o que é o Brasil, né? O que é o sertão, o que é a cidade de São Paulo, dos questionamentos mais básicos. Que história de São Paulo é essa que a gente está falando, né? Por que não ter uma cidade onde a gente respire, onde a gente tenha um teatro a céu aberto, um parque público ao invés de shopping center, né? E aí você começa a perceber que um grupo de homens brancos, burgueses, da faculdade de Direito, né, escolhem montar umas peças que já começam a questionar o imperialismo, o patriarcado, e assim o teatro vai se desenvolvendo, né? Passando pelo desbunde, pela descoberta de Oswald. Quando Caetano fala que ele descobriu Oswald de Andrade com Zé Celso, isso é um marco, né, histórico e político, né, artístico. Então, o processo foi muito estudado. Assim. Eu estudei muito tempo o filme com Pedro Paulo Rocha, irmão da Ava, um grande filósofo, e a gente caiu dentro de muitos livros. O Lucas já tem um conhecimento do teatro enorme e chegou para montar comigo um processo que seria uma separação por décadas. Porque raros também são esse registro de todas as décadas, desde 58, com imagens desde a inauguração até hoje, 2021, entendeu? E aí a gente começou a organizar o filme por décadas, e dentro dessas décadas já fazendo... Tudo é seleção dentro da montagem, né? Porque é um material... Então isso vem de uma prática de um trabalho com material de arquivo grande que eu tenho também, que eu fui adquirindo, trabalhando com a Petra no Democracia em Vertigem, que a gente trabalhou com mais de 7.000 horas, ou trabalhando com o Sérgio Bernardes, que tinha 1.800 horas de Brasil filmadas da maneira mais bonita, onde a gente tinha que selecionar qual beija-flor era
o plano era melhor, é esse ou é Arara, por quê, né? O que significa mais, sabe assim? E essa história foi sendo encontrada com relação à arquitetura do próprio prédio, né? E é o estágio onde a gente está hoje na luta. Então, sempre uma ideia nossa foi de mostrar mesmo o fundamento que é esse teatro, né? Como essa ancestralidade que existe ali não pode ser esquecida, tem que ser trazida à tona para essa nossa luta de agora, para essa conquista de agora, de não deixar esse prédio ser cercado por torres, por exemplo, entende? Então, e aí a gente vai descobrindo a fala sobre Stanislavski, os momentos sobre Brecht, Lina Bobardi, a relação dos arquitetos com o espaço, como o diálogo sobre essas relações são diálogos sobre a sociedade, né? Então, quando o Zé fala que o teatro italiano né, ele começa a quebrar a parede, do teatro vira o teatro, que aí é a transcendência total, né? O teatro sai daquela coluninha de final de semana, olha, hoje no teatro... Não, ele sumiu, ele virou uma ação, né? Durante a ditadura. Então o filme foi encontrando, né, o caminho entre essa correlação política e das descobertas artísticas do grupo, e como essas descobertas eram totalmente intrínsecas ao momento político vivido, e como isso ensina para mim, para o Lucas, a viver hoje, 2021, a colocar essa fagulha no ar, para a gente poder se inspirar, aprender e ver o que já foi vivido para fazer diferente e para usar o que foi feito de incrível para agora, né? Assim, então eu sinto que é isso, o filme ele vai um processo, é muito bonito, né, a coisa da montagem, porque ela vai nascendo mesmo e parte do estudo, parte de uma intenção de um cinema de fluxo também, né, enfim, tentando de alguma forma quebrar a cronologia, mas de alguma forma essa cronologia é importante, porque o assunto já é também tão complexo, né? E como no início a gente tem essa vontade de fazer um coro, de tirar um pouco também da figura do Zé e mostrar a potência desse coro coletivo, que até hoje, né, o Zé é o símbolo máximo, é o xamã, ele foi se tornando mesmo também um Davi Copenaua do Teatro Oficina. Então não tem por que não escutar mais o Zé nesse sentido, uma pessoa que passou por todo esse percurso, né? Então não ter preconceitos, não ter, né? Então é um estado de muita atenção com esse material para tentar que ele tenha a potência de comunicação que a gente está precisando hoje, né? E de até história mesmo, né? Até falar sobre a própria história do país, que a gente está precisando narrar nossa história, sabe? Sinto que agora tem uma lacuna de questionamentos, inclusive contra a ditadura, que a gente está vendo isso, né? A Cinemateca completamente fechada, os acervos no Brasil sendo super cercados. Para você fazer uma pesquisa, você precisa pagar R$ 600 só para pedir uma pesquisa, nem para ver o material, mais 500 para ver um DVD, né? Então, assim, foi um privilégio enorme poder trabalhar com esse acervo do Teatro Oficina, uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande. E esse subtítulo, eu não gosto desse subtítulo, os 60 anos do Teatro Oficina, né? Esse subtítulo ele ficou numa ficha de inscrição e ele foi ficando. Então, assim, o nome do filme é Máquina do Desejo, né? E a gente perpassa, sim, essas 6 décadas, mas não são os 60 anos de Teatro Oficina, tem muita coisa de fora, né? É um recorte, né, da história, o nosso recorte da história. E você falou, antes de entrar no que você falou do cinema de fluxo, tem uma lição também que o filme dá na hora da gente comparar com o vencedor do É Tudo Verdade do ano passado, né, o Libelô Abaixo da Ditadura, que a arte resiste até à política, né? Você vê que aquela formação daquele grupo trotskista da USP, o que virou, né? E o Teatro Oficina está aí, surgiu antes, resistiu e está aí forte depois, né? E para além do tempo em que a gente vive, com certeza. Mas você falou do cinema de fluxo, e tem uma coisa muito interessante também no filme, que ele é também sensorial, né? É um documentário que não cai tanto para o didático,
apesar dele tratar de uma historiografia muito longa, né, que vem, o Teatro Oficina vem ali como um desdobramento também do teatro de arena, do teatro brasileiro de comédia, que tem um outro documentário que participou, do É Tudo Verdade, o Zimba, que fala um pouco também do teatro brasileiro de comédia, mas vocês fugiram um pouco desse tradicionalismo informativo do filme, né? Como que foi também conseguir trazer tanto para quem conhece a história do Teatro Oficina, quem já está familiarizado, quem conhece ali a região do Bexiga sabe o peso cultural que tem, esse filme sem ser tão referencial e saudosista, para que também pudesse ser instigante, provocador para quem é jovem ou para quem ainda não tem tanta informação sobre o Teatro Oficina. Como que foi equilibrar também essas frentes todas dentro de um filme com menos de 2 horas? Vocês conseguiram contemplar todas essas formas de expressão também? Eu acho que foi um trajeto junto com o próprio teatro. Assim, no início, um teatro mais acadêmico, um filme um pouco mais, né, não acadêmico, mas os assuntos são mais eruditos, no sentido assim, a gente fala de Stanislavski, de tipos de atuação, a gente fala de Brecht, né, a gente cita Gorky. Então, assim, mas é sobre o rompimento do filho com a família tradicional, é sobre a descoberta da sexualidade, são situações que acabam realmente sendo globais, né? Mas é complexo. Então, assim, eu acho que o Zé é um grande jovem, tem um herê, Exu nele até hoje, que, né, o trabalho na oficina é totalmente conduzido pelos jovens, são sempre os jovens. Então, isso também eu acho que nos ajudou a fazer esse... Você achou equilibrado, né? Achei interessante a sua perspectiva. Que bom. Quer dizer, não sei se é bom, mas acho que bonito ouvir isso, assim. É muito interessante. E acho que esse equilíbrio tem na própria história do teatro, sabe? Eu acho que se você sentiu isso, eu fico muito feliz, porque eu sinto que também condiz um pouco com a história do teatro, de você ir se desgarrando né, das formas também. Então, e ali nos anos 60, nos anos 70, né, foi muito violento e muito triste. E é um filme que eu acho que está nesse diálogo. Quando a gente fala da revolução, da independência de Moçambique, a gente está falando sobre o imperialismo que está atuante até hoje. Então, a gente está falando de uma resistência que teve naquele momento e que dá para fazer paralelo até hoje do que é necessário para se ter uma resistência, entende? Então, tem uma jovialidade, porque a gente hoje está vivendo coisas que a gente não é da mesma forma, mas que tem indícios perfeitos disso, né, um pouco, alguns anos atrás. Então, o filme tem essa urgência também. Eu sinto que, por mais que seja um filme de arquivo, ele é um filme que ele é muito atual, né? Não sei, isso é uma sensação minha que você, como espectador, pode falar melhor do que eu como, né, o diretor dessa obra, assim. Mas a nossa ideia era essa, de realmente... E essa questão da sexualidade ainda são tabus que a gente vive hoje. Então, isso, né, você vê um pinto gozando, você vê, né, uma vagina exposta ali, ainda são tabus que, nossa, nos assustam. Então, isso ainda, a gente, mesmo jovem, a gente nasce numa sociedade coberta de tabus, e para a gente ir desmistificando tudo isso e transformando esses tabus em totens, né, como diz o Zé, eu acho que esse processo é sempre jovem, muito jovem. Não sei, é uma sensação. Então, a própria linguagem do teatro, a história do teatro, né, acho que tudo isso traz essa jovialidade, assim, contrabalanceada com uma questão mais acadêmica, talvez. Não, e tem outra questão, né, que é mais atual ainda, porque assim, a gente tem esse período do teatro durante a ditadura, né, do desbunde, da subversão, mas a gente tem também, a partir de meados da década de 80, uma
um tipo de política também cultural que se estende até hoje e agora elas convivem, né? A gente tem aí uma ascensão de regime de exceção, de fascismo, com essa continuidade de políticas culturais, né? E a gente entrevistou o Giorgetti também quando ele lançou o documentário sobre Paul Singer no É Tudo Verdade. Ele falou que para a cultura tem os governos ruins e tem os menos piores, né? Digamos assim. E o Teatro Oficina sofre muito com isso em uma novela que se estende há muito tempo, né? Desde dos anos 80 ali, com relação ao tombamento, a ideia por trás do parque, né? Tem muita gente que lembra, né, do vídeo, né, daquela reunião lá do Zé Celso com o Dória e o Silvio Santos, onde você vê ali o interesse do capital e a cultura ali praticamente uma batalha final ali, né? Quase um panteão ali de ícones do capital e da cultura ali se digladiando politicamente, né? Com muito respeito no respeito entre aspas. Entre aspas, né? Ali, formas de se desrespeitar respeitando, né? Tem de tudo, né? Aquele vídeo ali só aquele vídeo já daria um segundo filme. E eu queria que você falasse um pouco assim, como que é a atual situação também do Oficina, né? Agora vocês, como que está sendo esse contato, como que está sendo essa receptividade a partir do documentário? Não sei se você como que você mantém o contato, né? Se você consegue falar um pouco sobre o impacto da pandemia nos últimos último ano e meio também do teatro, e como que isso também como que vocês também não caíram, né? Se foi também uma tentação não trazer apenas só essa ótica também dessa política, né? Dessa arte que acaba dependendo dos ventos políticos dos últimos anos, como um foco do documentário que fosse apenas isso, né? Que vocês conseguissem trazer toda essa parte artística, acadêmica, que nem você falou, mas sem deixar de tocar nesse assunto. E como que está o momento atual, assim, para quem está procurando saber a partir dos últimos meses, dos últimos anos, como que está o Teatro Oficina desde que vocês produziram um documentário e o que você tiver de informação também. O teatro passa por uma situação terrível, né? Assim, porque estava vindo de Roda Viva, sucesso, que estava vindo de Rei da Vela, sucesso, teatros lotados, e o teatro lotado toda noite com Roda Viva, e isso significa que o teatro estava vivendo de bilheteria. Então, a Petrobras cortou o patrocínio há um tempo já, e o teatro resistindo, vivendo apenas de bilheteria, sem patrocínio, uma situação muito difícil. Aí chega a pandemia e, nossa, e acho que foi uma coisa que o Zé nunca esperava viver mesmo, né? Parar de encontrar, né? Assim, o teatro é a arte do encontro, da sensação de estar com o outro, né? De viver isso, diferente de todas as outras artes, praticamente. Fora dança e outros, mas assim, né, audiovisual, com certeza. E o teatro passa por uma fase muito difícil. Então, assim, vaquinhas, colaborações, né? Então tem o Pix do Teatro Oficina, e aí os artistas são incríveis. Eles foram criando filmes, a TV Usina, o canal do YouTube muito forte. Esse material de arquivo e o filme deu um fôlego muito grande para a companhia de botar esse material no ar, de criar, a Cacilda Becker faz 100 anos, foi o centenário de Cacilda agora, anteontem, então assim, e aí o Zé tem 5 peças sobre a Cacilda Becker, e dentro dessas peças sobre a Cacilda, o Zé fala sobre a história do teatro brasileiro, então assim, é uma aula, né? Uma aula, e assim o teatro tenta se manter até as coisas se abrirem e puder novamente, em medidas de segurança, retornar, né? Mas estão tendo rituais xamânicos, assim, de macumba, rituais indígenas, para fortalecer espiritualmente o lugar, para ter essa volta
né, o quanto antes e continuar sagrando aquele lugar, porque esse é todo um outro campo que também está junto, né? O teatro é a espiritualidade, é sobre ancestralidade, é sobre interpretar o outro, é receber o outro, a outra personagem, né? E essa é a situação, é muito crítica e ao mesmo tempo os artistas estão tendo soluções geniais dentro do teatro. O Zé está escrevendo, está ensaiando filme. Então, assim, uma das frases do filme, né, se você não está criando, você não está vivo nem morto, né? Assim, então, é isso. Ali é um poço de criação, um olho d'água, né, de criação. É o terreiro de Exu Dionísios, né? Assim, então a coisa vai melhorar. Essas são as informações assim que eu tenho. É claro que os atores vão poder te passar coisas mais precisas, depois eu posso, inclusive, te encaminhar Pix e outras coisas, as peças, os canais do YouTube, que são geniais, geniais. E acho que o filme abre uma porta para você adentrar o labirinto, porque ainda tem todo o labirinto a ser percorrido. Então, o nosso filme é a primeira reta para você chegar no labirinto. Depois que você chega nesse labirinto, ainda tem 1 milhão de caminhos a serem percorridos. É uma história magnífica, de obras incríveis, muito bem registradas, filmadas. E a situação do terreno, esse projeto que é do Parque Bexiga foi negado o Romeu Tuma, tomou posse durante um dia, que foi uma férias do Bruno Covas, e ele vetou o projeto nesse um dia que ele estava como representando o prefeito. O projeto foi vetado, já estava super avançado o processo, mas agora a gente está entrando de novo com o Suplicy, que é um guerreiro político que está com o teatro desde os anos 70 também, muito próximo do Zé, e está apresentando esse projeto de novo. É um projeto maravilhoso, que tem o Rio Bexiga, que passa dentro, abrir a cidade de São Paulo, né? Criar um parque, enfim. E as arquitetas, a Marília, os arquitetos todos trabalhando nesse projeto, acreditando. É uma luta, é isso, é a luta do palhaço contra o palácio, né? O Zé fala também isso no filme, né? Então, assim, tem que ter essa felicidade guerreira e não desistir e continuar ali, porque as coisas, se não forem lutadas, elas são dominadas, e dominadas por um campo que a cidade de São Paulo já foi inteira dominada, né? Que é o cinza, o prédio, a falta de lazer para a cidade, né? A gente consegue falar quantos lugares de lazer na cidade de São Paulo: Parque Ibirapuera e mais 2, entendeu? Enfim, é mais ou menos essa situação. Eu acho que o filme ele colabora muito para desvendar a história do teatro, para você encontrar essas estrelas, você saber, entendeu? A profundidade que é o Teatro Oficina, de onde vem. Não tem loucurinha nessa história, é tudo muito, muito trabalhado. O Zé fica 12 horas ensaiando, não vai ao banheiro, ele faz xixi num balde no meio da pista para não parar o ensaio. Ele exige a atenção de 60 pessoas ao mesmo tempo. Não adianta você estar na cabine de luz conversando, ele fala, shh, aqui, entende? Então, é um ritual de muito trabalho. E nesse momento do Brasil, né, perceber a falta de interesse, de conhecimento, de entendimento da importância, né? Porque a arte não é um mero lazer de domingo, a arte é a essência da nossa vida, né? Até na crítica eu falei no final que é o Golias judeu do capital, derrotando um Davi esquecido pelo Deus mercado, né? É um pouco isso, né? Um pouco esse Davi Golias eterno, mas é isso, assim. Eu espero que a gente consiga se reunir dentro do Teatro Oficina em breve, não apenas revisitando essas criações já consagradas do teatro, mas também fomentando novos, né? Dando oportunidade para novos talentos. E para começar, assim, para a gente encaminhar para o final, eu queria que você falasse um pouco da receptividade do Máquina do Desejo, do documentário. Vocês apresentaram no Não É Tudo Verdade
assim, uma das edições dos últimos anos em que a seleção nacional foi uma das mais fortes. Assim, a gente assistiu em sessão especial a última Floresta do Luiz Bolognese, mas teve o Alvorada do Ana Mulaerte, o Edna do Éric Rocha, que é espetacular, os Arrependidos, né, que ganhou o prêmio, o próprio Zimba. Como que foi esse início ali no É Tudo Verdade, e agora na Cineop vocês participarem também de um festival que tem como missão, né, não apenas trazer o audiovisual contemporâneo, mas também fomentar os debates sobre o cinema como ferramenta educacional, falar da preservação do audiovisual, então, não só dos arquivos serem usados, mas também da gente preservar o que está sendo criado nos últimos anos, para que não se perca essa historiografia, porque a cultura e a arte é a nossa vida que está ali, né? Quer dizer, a gente tem um registro atemporal do que se passa no país, mesmo que se utilize lembranças do passado, né? O Máquina do Desejo é um filme sobre o agora, mas além dele falar sobre a história do grupo de teatro, ele fala sobre o que a gente é nesse momento. Então, a Mostra de Cinema de Ouro Preto tem essa ideia de abarcar essas várias questões. Como que é, assim, ocupar esses espaços assim, tão diferentes, mas tão complementares, né? Do É Tudo Verdade, com essa produção documental mundial, até a Mostra de Cinema de Ouro Preto, que é mais para o lado da preservação, da educação. Como que está sendo essa campanha, essa trajetória do filme nos últimos meses para vocês? Foi uma receptividade muito bonita, interessante. Eu super nervoso, né? Porque é isso. O filme dá para ficar montando ele mais 2 anos, 3 anos, 4 anos. É um filme muito difícil de fazer, então até ter essa sensação de que realmente, putz, eu fiz tudo que eu consegui até agora é a hora, né? E contamos com a colaboração de muita gente que assistiu o filme, amigos que opinaram, porque eu acredito muito nesse olhar também de fora, né, para a gente ir se repensando, né, não ter certezas o tempo todo e ir se questionando e tentando ao máximo melhorar a obra, né. E aí foi demais, assim, poder estar concorrer com amigo é muito chato, né? Isso é meio bizarro, assim. Então o capitalismo tem essa coisa de colocar os artistas para concorrerem entre si e tal, né? Isso é complexo, né? E ao mesmo tempo, enfim, dá um orgulho grande de ter conseguido entrar numa competição tão difícil, né? E aí, poxa, a gente foi honrado com a menção do festival e também muito honrado com o prêmio de montagem que a EDT, a Associação de Editores, deu, e aí várias pessoas opinaram, acho que tiveram, sei lá, foi um júri grande, assim, de pessoas. Então, fora o júri do festival, que deu a menção honrosa, teve o júri dos montadores, né? E eu acho que no documentário isso também é muito... A montagem é um lugar, assim... Quem monta documentário, eu acho que tem a capacidade de montar qualquer coisa, sabe? Que é muito difícil. É o roteiro, é o som, é como você vai... E a receptividade foi linda, assim, porque o Eric, eu trabalhei com ele no filme Jades, que foi uma experiência maravilhosa. Poder trabalhar com ele, para mim, foi um sonho, porque o Rocha que Voa e o Baile Perfumado foram os 2 filmes que eu vi ali na época que eu falei, nossa, olha o cinema brasileiro, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer, os brasileiros estão fazendo, será que é possível? Então, ter trabalhado com o Eric foi uma coisa assim muito maravilhosa. E aí o Renato Vallone, montador do Edna, eu acho um gênio e admiro muito o trabalho dele. E aí o filme da Ana, né, depois de ter feito Democracia em Vertigem, aí eu, nossa, que doideira, né? E aí as mídias, como a mídia vê o nosso filme, né? A grande mídia, aí o nosso filme escondido na grande mídia. Então são as descobertas ali, né, do festival. E aí foi muito interessante o Pizzini com Zimba também, um filme sobre teatro, com a montagem da ID, uma parceira querida também. Mas é isso, o Eric
com Eric, com Pizzini. Foi interessante. O filme foi super bem recebido pelos atores do Teatro Oficina, claro, que são os que mais têm críticas, né, ao filme. Provavelmente são os atores do próprio teatro que conhecem muito a fundo a história. E esse subtítulo, acho que acaba sendo uma pegadinha, porque não são os 60 anos de Teatro Oficina, né? Tem os anos 2010, 2020, né? Tanta coisa acontecendo recentemente, e a gente também trabalha no final do filme de uma forma mais poética e mais condensada do que a gente achou que era necessário para o início. No início, a gente achou mesmo que era necessário dar o fundamento e mostrando coisas que ninguém conhece, e que nas últimas décadas acaba que a gente já está muito mais fresco com esse material, é um material que já está na rede, sabe? Então a gente acabou condensando mais os últimos 20 anos, então vieram muitas críticas nesse sentido de no final o Zé Celso acaba tomando a palavra, não é mais o coro. Mas é isso, ele é o grande, como eu disse, Davi Copenau, o grande Ayrton Krenak, né? Ele é uma voz que a gente tem que escutar muito, principalmente ele mais velho, né? A receptividade, mas assim, os amigos, me ajudaram muito, assim, psicologicamente, né? Mas essa coisa de prêmio, eu já perdi tanto, já ganhei tanto, eu já fico meio tipo, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Claro que, poxa, é uma honra ter ganhado o prêmio de montagem, menção honrosa, foi incrível, assim. E aí a gente ganhou um prêmio no Chile também, uma outra realidade, contexto, e aí você vai ver a história é a mesma da ditadura dos Estados Unidos aqui no Brasil, lá no Chile, né? Essa interferência do golpe. Então eles também se sentiram muito representados, gostaram também do filme, foi muito legal. E aí tá no Cineop, que lugar, né, assim, perfeito para o nosso filme. Acho que essa questão do arquivo, a importância que isso tem, né, a memória, um país sem memória, o que somos nós, né, um país sem memória? Então é isso, a obra do Glauber Rocha inteira na Cinemateca, do Humberto Mauro, de tantos outros gigantes, né, e tantas outras coisas que são cinejornais, tanta coisa lá, né, assim, e tudo hoje vira marxismo cultural, e aí pode pegar fogo, dane-se, e esse é o medo, assim, né, que eu tenho. Então, a importância de um festival como o Cineop para a gente entender que o arquivo é o próprio futuro, né, a nossa ancestralidade é o nosso próprio futuro, é o que a gente quer, né, manter e aprender, para transformar, para semear coisas novas, ressignificar tudo isso, porque, como você disse, é isso, não tem presente, passado e futuro, né? Isso é uma concepção branca, ocidental, né? Os tempos são múltiplos, né? Então, assim, esse material fala sobre, né, o pós-futuro, assim. Tanta prova de que a sociedade é uma só, né, que as notícias que chegam, né, que o grande impacto no que já foi perdido na Cinemateca no último ano são justamente os filmes do Canal 100, né, quer dizer, as pessoas que gostam de futebol, gostam de rever os lances de outras épocas, né, saiba que se não fosse a produção audiovisual, se não fosse a preservação audiovisual, talvez as imagens do passado não chegariam, né, a você em casa, né? Tudo faz um sentido, né? E olha que interessante, né? Você falou do Baile Perfumado como uma das obras que fez você despertar o interesse, e agora você está aí na Cineop com uma produção sua, um filme que você dirige junto com o Baile Perfumado, né? Ele está na seleção da temática histórica, né? Por conta dos anos 90, tem vários filmes da época da retomada, quer dizer, vocês acabaram se encontrando nessa prova de que não existe diferença entre presente, passado e futuro. Vocês se encontraram num ponto, no mesmo festival, fazendo parte do mesmo espaço, né? dividindo o espaço, né? Independente do filme ter 25 anos. Joaquim, queria agradecer, queria como última pergunta que você falasse de futuros projetos. Eu ouvi o podcast da O2 Filmes, né? Acho que e ali você tem um spoiler ali sobre o filme sobre o Hermeto Pascoal. Queria que você falasse dos seus futuros projetos, como que está sendo esses últimos tempos de você trabalhar também
nesse contexto de pandemia, e que falasse algo que as perguntas aqui não alcançaram, deixar algum recado ou alguma mensagem também sobre o filme que as minhas perguntas não alcançaram, mas já agradecendo desde já a sua participação aqui na nossa cobertura da Mostra de Cinema de Ouro Preto. Espero encontrar você mais vezes, pessoalmente, em gravações aqui de entrevista de outras produções. Vai ser sempre um papo muito, muito interessante, porque são as pessoas que fazem o cinema nacional. A gente quer registrar ao máximo, fazer parte dos lançamentos, dando a nossa contribuição, registrando a fala de vocês. Então, eu queria que você falasse aí o que você não conseguiu por conta das perguntas também. Ô, Jorge, só tenho a agradecer o interesse pelo filme, né? Que muitas vezes é isso, fala, nossa, por que meu filme não sai no jornal? Como que é isso, né? Essa coisa da grande mídia, como colocar, assessoria de imprensa. Então, assim, puxa, só de falar, e adorei suas perguntas, muito obrigado por você ter assistido o filme mesmo, assim. Eu acho que o que eu tenho a dizer é exatamente da gente cuidar da nossa cultura, né? Para a gente cultivar, né, a nossa cultura, nos conectar à importância dela, que está salvando a gente na pandemia, entende? Então, é isso, as séries, os filmes, como está sendo um caminho salvador para esse momento que a gente nunca imaginou viver, né? A pandemia afetou muito todos, né? Sem dúvida. As nossas redes sociais viraram obituários, né? Então é de uma tristeza sem fim, assim, né? A montagem vivia numa caverna, né? Com certeza, eu tenho um lugar, né, de uma classe social que eu consigo fazer esse trabalho na minha casa, eu tenho meu computador, então, sei lá, já tenho uma história. Estou fazendo agora um filme sobre o Sérgio Manberti, dirigido pelo Evaldo Mocasel, cuidando do filho, ensinando ele, dando aula e sendo o colega, ao mesmo tempo que eu dou aula, eu sou o colega de turma para ter a reflexão sobre o tema, então, e trabalhando junto, e contas, aquela coisa louca, né, que é um grande sofrimento. Sofrimento não, né, porque a gente faz, uma coisa que eu recomendo é você fazer o que você ama, sabe? Que é isso, vale a pena, e as coisas, mesmo na dificuldade, você fala, porra, tô aqui, mas fazendo o que eu amo, né? Puta, como isso é importante nesse momento. Então, com todas essas dificuldades, eu tô num ofício que eu amo fazer, né? Que eu me dedico muito. Mas foi bem difícil, e tentando abrir, é isso, o montador que também é diretor e que é produtor, né? Ou seja, é um lugar que é meio muito difícil e muito parecido com várias pessoas, então recomendo as pessoas a terem muitos projetos, a tentarem, né, criar projetos, e se esses projetos demora o tempo mesmo para acontecer, e você vai montando equipes e tentando as coisas, que esse é o caminho que eu estou traçando, fazendo parcerias, criando projetos, tentando colocar esses projetos para frente, não fico esperando um telefonema para saber se alguém vai querer que eu monte o filme ou não. Quando aparece, eu fico muito feliz, eu amo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso esperar. Então, é isso, ação. Temos tudo a fazer, ação, né? Acho que essa é a minha dica e como eu estou levando. E aí eu estou agora no caminho de fazer minha primeira ficção, que tem a ver com todos os documentários que eu trabalhei também, que é uma ficção sobre o Hermeto Pascoal. E aí é esse o desafio que a gente está, um dos, né, desafios, porque tem outros projetos paralelos. Então, esse é o meu foco como diretor, um dos focos. Tem outros filmes também, mas esse do Hermeto seria a minha primeira ficção. Então, esse campo do documentário musical, e entender, a partir do Dominguinhos também, o Dominguinhos ele me deu uma vontade de realmente, a gente filmou muita coisa em Super 8 que foi ficção, e aí no caso do Hermeto a gente
sentiu que realmente, acho que é um filme que tem que contar essa história sobre tantas dificuldades, sobre esse cara tão genial, né, de forma ficcional, porque são histórias tão incríveis, como, por exemplo, ele num baile tocando acordeon, e aí ele já tocava meio de improviso, novinho, na noite, com o irmão dele, ele tocou um improviso no início da noite, e chega um cara super bêbado, eu falo, eu quero que você toque aquela música de novo. Daí ele, cara, eu não sei tocar, eu não sei repetir aquilo que eu fiz aquela hora. E aí o cara, se você não tocar essa música até o final da noite, você vai se ver comigo. O cara já tava bêbado. E aí chegou no final da noite, ele não conseguiu reproduzir, o cara vai lá e corta o acordeão dele no meio. Ele, uma criança, e aí ele começa a chorar, aí o pau quebra no lugar, né? E ele conta que ele vai para casa dormir, aí no dia seguinte ele escuta 2 barulhos de tiro, assim, né? Pá, pá! E aí, tipo, na manhã do dia seguinte, os caras mataram esse cara que cortou o acordeão dele. Então, assim, é um Brasil, são histórias, né, que a gente não... que eu acho que merecem muita atenção, né, de uma ficção, porque é um lugar tão surreal e tão real, esse lugar da magia, né, de como o documentário ele é uma ficção, como a ficção é um documentário, né? Então eu estou muito afim de fazer essa transcendência, assim. Só pela história que você contou, é uma força imagética muito grande nessas histórias, né? Então, imagino que seja um longo trabalho que você tem pela frente. Desejo desde já sucesso, tanto nesse quanto nos outros projetos. Lembrando, a gente vai deixar as informações aqui em legenda, também na descrição do vídeo, sobre como o Pix do Teatro Oficina, como ajudar, o acesso ao canal deles. Eles estão produzindo conteúdo intenso durante o isolamento social também. Se você está assistindo nos primeiros dias que a gente publicou a entrevista, você tem aí até o dia 28 de junho para assistir dentro da Cineop gratuitamente, às 24 horas do dia, é só entrar no site da Cineop e apertar play o filme, o Máquina do Desejo. Mas com certeza, passando esse período, você vai poder reencontrar em outros festivais, em plataformas de streaming, quem sabe em breve. Então, essa entrevista vai ficar, não vai envelhecer nunca, com certeza, porque vai ser um filme que vai estar sempre sendo revisto. Então, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação. A gente, durante a Cineop, vai publicar entrevistas todos os dias. Todos os conteúdos a gente também lança em áudio nos agregadores de podcast. É só seguir a gente. Joaquim, queria agradecer muito. Joaquim Castro, diretor, né, do Máquina do Desejo, ao lado do Lucas Veglinski, dentro da programação da Mostra Contemporânea da 16ª Mostra de Cinema de Ouro Preto. Muito obrigado, Joaquim. Uma palavra final aí que você queira deixar para a gente encerrar também. Foi um prazer conversar com você sobre o filme. Muito obrigado. Queria mandar um salve para todos os montadores e pesquisadores e assistentes de montagem desse Brasil, que tanto fazem pelo documentário brasileiro, pelo cinema brasileiro. E esse alerta, SOS, Cinemateca Brasileira, né? SOS, Arquivo Brasileiro, História do Brasil, né? Acho que essa é a minha última mensagem, assim, da gente não achar que isso é de menor importância, né? Nós, cineastas, temos a obrigação de estar nessa frente de luta. Todos que amam o cinema precisam estar nessa frente de luta pela Cinemateca Brasileira. Final, a gente encerra mais o Apostila Convida. Esse foi Joaquim Castro. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.